paz do Senhor, irmãos amados, em Cristo Jesus. Que bom nós estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus, falarmos um pouco daquilo que temos meditado. Eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia em 1ª Carta de João, capítulo 2, versículo 1, que fala: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos orar. Querido Deus, Tua santa palavra tem muito a nos mostrar, a nos ensinar, a nos encaminhar. E nós queremos, Senhor, que a Tua santa palavra fale conosco, que nossos corações estejam, de fato, desvencilhados de tudo aquilo, de todo empecilho, de tudo aquilo que pode dificultar a nossa caminhada. E assim nós possamos, pela Tua misericórdia, alcançar graça. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Então eu gostaria hoje de pensar um pouco sobre a fé e, consequentemente, o amor. Porque toda a humanidade tem fé. Todas as pessoas têm fé. Se nós formos perguntar às pessoas, elas vão nos falar que elas têm fé. A nossa espiritualidade com Deus e a nossa espiritualidade com o próximo. Então, continuando o versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Então, essa é uma grande máxima da palavra de Deus, do Evangelho. É que Jesus é o grande sacrifício de Deus revelado em nossas vidas. O grande sacrifício feito por nós. O único feito por nossas vidas, que nós não poderíamos fazer. Mas quando nós pensamos sobre a questão do amor, esse primeiro versículo que eu li, ele fala algo muito importante sobre não pecar, sobre a possibilidade de pecar, mas não como ato de prática, né? Mas como consequência de uma humanidade, né? de um pecado original. Então, o apóstolo João, ele fala de uma maneira tão carinhosa, falando para a igreja, ele fala: meus filhinhos, escrevo essas coisas aqui, essas verdades, para que vocês não pequem. Mas se porventura pecarem, nós temos um advogado. Tá? E aí é que eu penso sobre a questão do amor, porque o amor ele é a nossa grande utopia. Nós pensamos no amor, nós queremos ser felizes e esse desejo de felicidade que toda a humanidade tem, ele nos faz caminhar, né, em busca desse ideal de felicidade, que o amor é o sentimento nobre que está totalmente atrelado a essa utopia, a esse grande desejo. E nós vemos que existem muitos pensamentos românticos em torno disso, muitos investimentos em torno disso, mas que muitas vezes também esse amor ele é frustrado pela própria vaidade do homem, pela cobiça, não é? Então, o pecado é isso, quando o homem ele é atraído pela sua cobiça, pelo seu próprio desejo, e esse desejo ele gera um fruto, é o pecado. Nós vemos que Deus ele criou a humanidade e ele tem um grande desejo, que a humanidade ele veja obviamente como Deus que ele é, em sua soberania, mas que em sua soberania também nós o vejamos como Pai. E nós vemos o apóstolo João falando com veemência sobre essa paternidade de Deus sobre nossas vidas. Quando nós lemos em 2 Timóteo 3,3, que fala: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, impenitentes, cruéis, sem amor para com os bons, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas são as verdades dos últimos tempos, em que muitas pessoas não terão mais nem o afeto natural, aquele afeto, o afeto paternal, o afeto de família,
aquele afeto de pai para filho, de filho para pai e de todas as possibilidades familiares. E hoje nós vemos muitos acontecimentos de terríveis violências e até mortes entre familiares, como consequência dessas coisas que aconteceriam nos últimos tempos. E aí nós vemos, por exemplo, o exemplo de Lameque em Gênesis 4, 23, que diz assim: E disse Lameque às suas mulheres, a Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Olha só em que esse homem baseava a vida dele. Num orgulho tão absoluto a ponto de matar alguém. Como essas mulheres viviam? Como eram? Como elas se sentiam? Sentiam que eram mulheres de um valentão, de um homem grande orgulhoso, de grande orgulho? Ou será que elas eram vítimas de um homem truculento, violento, que era incapaz de demonstrar o amor de Deus? O amor que, inclusive, já tinha ouvido falar, e de tempo bem próximo. Nós vemos, por exemplo, o conselho que Deus deu a Caim. Quando ele queria matar o seu irmão, Deus observou que o coração dele, de Caim, estava problemático, e a sua oferta, consequência do coração que tinha. Então ele desejou matar o irmão, mas Deus o aconselhou. Deus disse que ele poderia dizer não, porque o pecado estava batendo a porta, entende? Então, batendo a porta é relacionamento, é casa, é família. Mas às vezes a gente vê que, e isso para a nossa vida, claro que a gente não pode dizer, isso bem que fulano podia ouvir esse conselho. Não, para nós, enquanto igreja, nós não podemos ter um coração tão hipócrita e desapercebido de que Deus está nos aconselhando. A palavra de Deus fala o seguinte, que Deus, ele foi com Caim e deu um conselho para ele, mas ele não ouviu. Ele foi e matou o seu irmão. E Deus disse, olha, o sangue do teu irmão clama da terra. Não é que o sangue estava lá clamando se podia ouvir a voz. Não. Aquela voz é na alma dele, no coração dele. Matou. Eu acredito que nunca a pessoa esquece que quando mata alguém. Mas assim como as outras coisas, obviamente, os outros pecados também. E se nós esquecêssemos, nós seríamos mais terríveis do que nós já somos. Então nós não esquecemos. Aí nós vemos aqui que muitas vezes Deus está nos aconselhando, ou Deus está aconselhando e a pessoa não está ouvindo nem de Deus o conselho. Nós devemos tomar muito cuidado. E essa exortação que o apóstolo João está nos dando vai nessa direção aí. Nesse contexto de família, só que tratando sobre a questão da igreja. O pecado possível, não na prática, como eu falei ainda há pouco. Não é? Então, ele fala aqui que nós não devemos pecar, que nós devemos viver essa cristandade, viver a presença de Deus em nossas vidas a cada dia. Isso que Deus tem nos dado, porque essa é a graça de Deus. Às vezes parece que o crente está falando e aí parece que de repente pode soar como uma hipocrisia aquilo. Mas é fato que o cristão convertido, o cristão verdadeiro, não só confesso, mas o cristão verdadeiro, ele tem uma vivência da graça de Deus. Não é que ele se esforça muito para ele então pagar um preço para ele ter uma espiritualidade. Não depende disso. É óbvio que se nós estamos aos pés do Senhor, a nossa vida vai demonstrar algum desprendimento, mas nós seremos movidos pela vontade de Deus, por um coração quebrantado. Então, nós vemos, por exemplo, em Marcos capítulo 8, versículo 34, fala assim: E chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhes:
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele nos chama, mesmo o chamado de hoje é como naquele tempo. Ele nos chama para carregar uma cruz, né? Sabe, carregar a cruz não é que você vai pagar um preço. Não. Carregar a cruz é você se negar. É porque nós somos terríveis. A nossa vontade nós queremos realizar sempre. Nós somos orgulhosos. Nossa inclinação ela é orgulhosa. Às vezes a pessoa se ilude, às vezes pessoas até bradam. Não, eu sou uma pessoa boa. Você não é bom, você é mau. Eu sou mau, nós somos maus, somos pecadores. Então, a palavra de Deus fala que Jesus ele nos chama para uma cruz. Ele diz, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é estar disponível ao que Deus quer colocar para nós. E Deus tem, sim, nos dado essa grande mensagem de arrependimento. E uma coisa importantíssima que a gente não pode deixar de ver, o versículo 5 fala assim, do capítulo 2 da primeira carta de João. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, olha só, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Então, a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, nós vamos ter o amor de Deus aperfeiçoado em nossas vidas. Ó. Está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Guardar a palavra é isso que Jesus falou. Quando ele disse, olha, negue-se a si mesmo e siga-me, carregue a sua cruz. Então, o amor se aperfeiçoando, se aperfeiçoando na nossa vida, é a reflexão diária, é o arrependimento diário, é um coração que deseja as coisas de Deus, que pensa nas coisas do alto. E, de fato, para nós é difícil, para Deus não é. Muitas vezes nós não queremos pensar nas coisas do alto, porque as coisas do alto, às vezes, elas não são um conforto físico. Carregar a cruz não é um conforto físico. Às vezes você quer deitar, você quer assistir algo, você quer relaxar um pouco, mas a palavra de Deus nos leva a outro patamar, a outra condição, a um outro investimento de tempo, de louvor, de adoração, de leitura, de concentração nas coisas de Deus. Não significa de maneira nenhuma que a gente não vai relaxar, que a gente vai ser fanático religioso e tal. Porque muitas pessoas gastam muito tempo com isso, mas elas ficaram loucas. Elas giram meio mundo, como Jesus falou, para conseguir prosélitos para a sua igreja e depois torna essas pessoas 2 vezes condenadas ao inferno, mais loucas do que elas. Então nós vemos muitos por aí. Então, a palavra de Deus ela nos leva a uma razão, e mais que razão, fé. E aí o versículo 6 fala, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Veja só, aqui, e o interessante aqui é que fala de Deus no versículo anterior, e depois fala do Filho no versículo posterior, no versículo 6, no capítulo 2. Então, andando como ele andou, como Cristo andou, nós podemos vislumbrar isso, mas nós desejarmos isso na nossa vida, nós queremos praticar, nós superarmos a nossa maldade, nós conseguirmos olhar e ver o nosso erro. E é o tempo todo quebrando. Jesus, quando ele falou, siga-me, ele não quis saber do nosso status quo, da nossa classe social, ele não quis saber se nós tínhamos algumas exigências. Não, Jesus não quis saber nada disso. Diz, quem quiser me seguir, se negue. Ou seja, você não importa. Não importa, mas não importa. Né? Você importa, mas isso que você pensa que você é, não, esquece isso. Você vai me seguir agora. Quando nós olhamos para nós vemos que nós não merecemos de fato, sabe? Não merecemos e eu sempre volto a esse ponto.
sabe, essa ignorância da gente dizer que a gente vai pagar um preço, entendeu? Às vezes a pessoa jejua, ela diz que ela está pagando um preço. Ela ora, ela diz que ela está pagando um preço. Ela vai ao culto, ela diz que ela está pagando um preço. Ela louva, ela está pagando um preço. Entendeu? Olha só, compara com aquilo que Jesus falou. Olha, né, ele disse assim mesmo, pega a cruz e siga-me. Isso é graça de Deus, é graça. A gente precisa aprender a parar de se apegar à mesquinhez religiosa, sabe? A uma espiritualidade mesquinha, cultural, sabe, da fé. Ah, todos têm fé, ah, todos são filhos de Deus. Não é bem assim. Né? O versículo 7, aliás, fala assim, olha só, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Mandamento é a palavra, é um conjunto. Né? O versículo 8, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Nesse momento, quando nós lemos isso, quem já leu sabe que Jesus ele falou de um mandamento novo, que é o amor. E é disso que eu estou falando aqui. Por que eu falei, por que eu li, aliás, o texto que diz que nós pegamos a cruz, nós negamos a nós mesmos e vamos seguindo carregando a nossa cruz. Porque é exatamente aí que Deus revela o amor dele na nossa vida. Esse amor, ele não pode ser um amor narcisista. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha só que maravilhoso. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É aqui que entra a questão crucial dessa mensagem sobre a nossa fé e sobre o amor. Sobre fazer a vontade de Deus e sobre viver o amor. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O interessante aqui é que Jesus, ele é luz. Então, não pode habitar trevas junto com luz, não existe trevas. Então, aqui fala assim, ó. Então nós temos comunhão uns com os outros, porque nós estamos na luz, é fácil ver o outro, é fácil enxergar, porque nós temos a luz, nós podemos enxergar o outro claramente, nós até observamos os pecados deles. Mas a palavra de Deus diz que primeiro a gente observa o nosso, arranca aquela trave do nosso olho para a gente tirar o cisco do outro. Isso é amor, é cuidado, é zelo de Deus. E aí nós temos também a confirmação no versículo 5, que eu deveria ter lido antes, que diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então, nós temos que reconhecer a soberania de Deus. Não há treva em Deus. Mas se o nosso coração se desvia do nosso irmão, nossos olhos não são bons e com treva, né? Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso, toda a nossa vida será tenebrosa. No versículo 3 fala assim, né? O que vimos e ouvimos vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus, aqui o apóstolo João, ele faz essa relação do Pai, do Filho, não é? Nós vemos o valor, a comunhão da Trindade, apesar de que é uma pessoa, mas essa comunhão, essa unidade no Espírito Santo, não é? Nós vemos aqui. E como é maravilhoso isso, porque isso é revelado para nós, é dada essa oportunidade para nós. De tal forma que a igreja deve cuidar da igreja. Igreja não é só, a gente não pode pensar que a igreja é somente o contexto do culto, que se a gente pensasse que a igreja é só lá no culto, então a gente pensou que a igreja é um clube. Não é isso, a igreja é mais do que isso, né? 1 Coríntios 6,5 fala assim: para vos envergonhar
o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós teres demanda uns contra os outros? Por que não sofreis antes a injustiça? Então, Paulo está falando sobre problemas que houveram entre os irmãos nessa igreja, que ela não era romanticamente perfeita, né? Mas ela era uma igreja formada de pessoas humanas e que pecavam também, mas que reconheceram a graça de Deus e puderam vivenciar de perto tanto as testemunhas do Senhor, quanto aqueles que viveram com os apóstolos e que em outros tempos puderam comungar da mesma fé testemunhada, inclusive no versículo 1 do capítulo 1 de 1 João, que os apóstolos falam que eles experimentaram, eles tocaram, pegaram em Jesus. Então aqui nós vemos a igreja, Paulo falando sobre esses problemas entre os irmãos, que eles estavam tendo problema e não estavam sabendo resolver, estavam fazendo demandas judiciais, problemas para resolver com terceiros, coisas terríveis que poderiam ser resolvidas com uma conversa. Mas hoje é assim, qualquer problema que surge já é um problema judicial e nós precisamos pensar mais como igreja. A luz, ela não existe sem o amor. Nós não podemos pensar que a luz existe sem o amor. Não existe essa possibilidade. Deus é amor, né? Mas Deus é Pai e Deus é amor. Mas Deus é amor não é só para a gente olhar como um ideal inalcançável de que Deus é amor lá longe. Não, Deus é amor e se eu sou cristão, então eu vivencio esse amor. É um fruto para mim. 1 João 2,9 fala assim: aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está nas trevas. Está em trevas. Não se pode estar na luz e ficar de birra, se tornar inimigo do irmão. Porque quando você faz isso, quando fazemos isso, se fizermos isso, nós estamos trilhando o caminho das trevas. A palavra de Deus diz que, assim como nós fomos perdoados, nós devemos também perdoar. Deus é luz, então o amor ele deve habitar. E a luz não existe sem o amor. O versículo 9, aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está nas trevas. Então devemos tomar muito cuidado com isso, porque a igreja o corpo de Cristo, é um lugar de convivências reais, de vivenciarmos com o outro, de comungarmos com ele. Às vezes a gente pensa que igreja é um pensamento equivocado, que igreja é comunhão, vamos fazer comunhão? Vamos! Aí todo mundo se reúne, e aí faz comida, é muito bonito. Comunhão cristã é muito mais do que isso, principalmente nos momentos de dor, que esses princípios vão se revelar para nós. Tá? Em 1 João 2,11, mas aquele que aborrece seu irmão está nas trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós não podemos ter inimigos, sabe? Inimigos no corpo de Cristo, não existe a possibilidade. A palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos inimigos, pelos que nos perseguem, mas construir inimigos não é do feitio do cristão. O cristão, ele cria amigos, ele dá a impressão da luz, ele reflete a luz. O cristão ele tem que promover a luz, ele tem a luz. Jesus Cristo é a luz que ilumina todo homem, como diz João, lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Né? Então, Jesus é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Toda pessoa que se achega a Cristo, ela é iluminada por Cristo. Não existe trevas nessa vida. Tá? E nós vemos aqui
que a tolerância é uma construção de amor, é uma qualificação. Se você tolerar muito, provavelmente você vai amar. Você vai amar essa pessoa, por mais contraditória que ela seja. Eu acredito sinceramente que essa tolerância ela é muitas vezes por atitudes erradas que os outros praticam, que nós devemos tolerar, que nós não concordamos com isso. Agora, se nós toleramos porque nós não gostamos da pessoa, não gostamos do jeito dela, da classe dela, da cor dela, aí já é um problema grave também. Então, Efésios capítulo 4, versículo 2 fala: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, humildade, mansidão e longanimidade, que é paciência, né? Então, ser humilde, ser manso e ser paciente são qualidades que às vezes é difíceis, porque nós não queremos ser humildes. Oh meu Deus, nós desejamos tanto, mas às vezes nossas práticas não demonstram essa humildade. Mas que Deus nos ajude para que a gente tenha também isso. E a mansidão, a paciência. Algumas pessoas têm mais paciência do que outras, né? Existem qualidades às vezes que você acaba tendo mais que outras, mas o certo é que Jesus nos leva a um estágio de vida, né, em que o equilíbrio ele é promovido pelo Espírito Santo de Deus. Não vai depender da nossa capacidade de assimilação. Parei. Tá, assimilei. Pronto, assimilei. É isso. Não é. O Espírito Santo vai promover isso em nós, inclusive o arrependimento, quando nossas atitudes não condizerem com os princípios de Jesus. Aqui nós temos em 1 João 3,10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Meu Deus. São as duas coisas que eu falei. A fé ela nos leva à a prática cristã, a atividade prática, a vivência das obras da cristandade, das obras do Espírito realizadas na nossa vida. E se essas obras elas promovem o amor ao irmão, é claro que esse amor ele deve extrapolar as portas dos muros da igreja, da nossa percepção de igreja e da nossa vivência de igreja. A gente deve também exceder esse amor. Então, mas nós devemos tomar muito cuidado, porque isso aqui, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Se porventura alguém não ama o irmão, não é de Deus. Não adianta buscar justificativas teológicas, não, porque não. É claro, assim como Deus nos amou, devemos amar os irmãos. Nós temos diferenças, pensamos muitas vezes diferente, discordamos. Se chegarmos a uma discussão, devemos nos humilhar, pedir perdão ao irmão, não ficar esperando que ele venha, que às vezes pode ser que ele não venha, então nós devemos ir a ele. E pode ser que às vezes a gente não queira ir também, mas o irmão vem a nós. Então nós temos que querer e desejar os princípios de Deus para a nossa vida, é querer essa luz, andar nessa luz. Mas já que eu não estou falando exatamente em ter essa luz, porque acredito que nós estamos em Deus e Ele nos fez saber que estamos nele, mas a questão é, eu estou vivenciando isso, esse amor, ele afeta o meu próximo, o meu irmão, e eu estou falando do corpo de Cristo, eu não estou falando nem denominação. Então nós vemos aqui 1 João 4,20 fala também algo maravilhoso. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Tem gente que vê e tem tantas visões e vê anjo, vê Deus, mas não consegue perdoar o irmão. Entendeu? Por aí a gente já vê que se essas visões elas não são de Deus.
Até porque, veja bem, se nós formos pensar, a falsificação ela não é diferente do objeto. Os anticristos que surgem, eles não surgem dizendo que Deus é diabo, não. Eles surgem com uma espiritualidade, eles surgem também na igreja. Não vem de lá para fora. Às vezes tem muito crente que está fazendo luta contra o que está surgindo lá fora. Mas às vezes está perto dele, ao lado dele a heresia e não vê. Se alguém diz, amo a Deus e odia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, se eu não vejo a Deus, né? Não vejo a Deus, e aí eu amo, mas o meu irmão que está aqui, eu posso tocar nele, não consigo amar. Então, meu coração está totalmente infectado pelo vírus da mentira, porque eu não amo a Deus. Isso é um confronto para nós. João capítulo 13, versículo 34. E um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros se amem. Olha só. Então, no mesmo momento Jesus falou, ele repetiu que nós devemos nos amar. Então ele usa um trocadilho repetindo aqui, dando ênfase novamente que devemos nos amar. Então essa mensagem é a mensagem de Deus para nós, que o nosso coração ele esteja plenamente arrependido a ponto de nós querermos realmente realizar a vontade de Jesus Cristo e nos achegarmos a esse momento de igreja que ama, de que vivencia. Nós estamos distantes agora, vamos ligar para algumas pessoas, alguns irmãos, vamos demonstrar uma preocupação, vamos dar uma palavra, de alguma forma devemos orar também por eles. É necessário nós amar. Muitas vezes, alguns de nós nunca vão ser tão achegados a nós, mas eles com certeza vão orar por nós. E assim também devemos fazer. Devemos amar, devemos orar pelos irmãos, devemos ter um coração aconchegado a ponto de, a qualquer momento, nos reunirmos e termos verdadeira comunhão. Então, esse é o desejo de Deus para nós. E que esse amor não fique somente no corpo de Cristo, mas que ele também alcance outras pessoas. Vamos orar. Querido Deus, que podemos fazer, Senhor, para agradecer pelos feitos imensos e eternos que o Senhor tem feito por nós. Quão maravilhoso é o Teu nome, quão santo e agradável é o Teu nome. Que amor é esse, Senhor, que sobrepuja a nossa maldade, esse amor que dilacera, Senhor, o nosso coração duro muitas vezes. Esse coração que muitas vezes quer teimar em não fazer a Tua vontade. Nos ajuda para que esse coração seja verdadeiramente um coração cheio de amor. Que não sejamos encontrados como mentirosos, mas como amorosos com cada um de nossos irmãos. Que esse amor também possa alcançar muitas outras vidas. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Amém. Queremos pedir que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas entendam também que o amor de Cristo, ele é comprometedor. Que tudo que Jesus fez para nós é comprometedor. Que uma vez que a pessoa sabe dessas verdades, ela está comprometida. Compartilhe para que outras pessoas também tenham essa alegria. E comente também o nosso vídeo para que possamos, de alguma forma,